Olá, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você que gosta de viajar, conhecer novas culturas e os lugares mais lindos desse planeta. No programa de hoje nós vamos para a Europa, para o velho continente, conhecer uma das capitais mais antigas e lindas desse lugar. Nós vamos viajar para Roma, também conhecida como a Cidade Eterna, e vamos também conhecer o Vaticano, um país que está dentro da cidade de Roma. Olha, Roma é uma cidade fantástica. Na verdade, ela parece um museu a céu aberto. Para onde você olha, tem algum monumento, alguma escultura ou algum sítio arqueológico. Vocês já ouviram falar do Coliseu, do Fórum Romano? Pois hoje vocês vão conhecer esses lugares por dentro. E no Vaticano vamos conhecer também muitos lugares. Vamos nos museus do Vaticano, da Capela Sistina e vamos chegar até o pináculo da Basílica de São Pedro, de onde se tem uma das melhores vistas da cidade de Roma. E se o teu sonho é conhecer Roma, o nosso checklist foi feito especialmente para você. Nós fomos entrevistar a especialista em Roma da Gold Trip, Kátia Valvezan, que vai nos dar muitas dicas de como nós podemos conhecer Roma com rapidez, eficácia e sem perder tempo. E no quadro Você Sabia, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a imigração italiana aqui no Brasil. Como esses imigrantes vindos da velha terra influenciaram os nossos costumes, a nossa gastronomia, o nosso dia a dia. Bom, o programa de hoje tem história, tem cultura, tem comida, tem muita coisa boa. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque se você gosta de viajar, viaje comigo! A cidade de Roma nasceu às margens do rio Tibre, em uma colina batizada de Palatino. Segundo a tradição, a cidade foi fundada em 753 a.C. por dois irmãos, Rômulo e Remo, que, abandonados na floresta, foram adotados e amamentados por uma loba. Desde então, Roma cresceu e se tornou um dos maiores impérios da Terra. Passado quase 3 milênios desde a sua fundação, Roma ainda é uma das cidades mais importantes do mundo, guardiã de uma herança histórica invejável e de um patrimônio artístico e cultural como em poucos lugares da Terra. Roma é um lugar onde a mitologia, a história, a arte e a beleza se encontram. Uma cidade única, um lugar especial. Esse aqui é o alto da colina do Palatino, onde Roma foi fundada 753 anos antes de Cristo. O lugar é tão marcante que todos os imperadores romanos viveram aqui, no Palácio Imperial. Na colina do Palatino existem muitas ruínas. Algumas dos tempos dos Césares, como este imenso palácio. Outras ainda mais antigas, datadas da fundação da cidade. E algumas bem mais recentes. Isso acontece porque Roma é uma cidade milenar, onde séculos de história se sobrepõem em camadas. A cada nova obra realizada na cidade, afloram tesouros arqueológicos que se juntam ao já rico e variado patrimônio histórico. A região do Fórum é um bom exemplo disto. Aqui foram descobertos grandes palácios, basílicas e templos que testemunham a grandiosidade e a importância do antigo Império Romano. Esse aqui é um dos prédios mais importantes da Roma Antiga, é o Senado. Aqui dentro os senadores se reuniam para discutir o destino da nação. O piso dessa obra ainda é original. Esse aqui é o Coliseu, que junto com o Vaticano é um dos lugares mais visitados de Roma. Ele começou a ser construído há mais de 2.000 anos e vocês veem, ainda permanece de pé. Os jogos de gladiadores aconteceram aqui durante mais de 700 anos. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi construído no primeiro século da nossa era. Tinha 48 metros de altura e podia abrigar até 70 mil espectadores. Suas estruturas e seu imenso subsolo são um dos melhores exemplos da capacidade da engenharia romana há quase 2.000 anos.
Ao lado do Coliseu, outras estruturas antigas chamam a atenção. Uma delas é o Arco de Constantino, construído para celebrar as vitórias deste imperador romano. Dali, sai um caminho que nos leva a outra maravilha da antiguidade, o Circus Maximus. Aqui existia um imenso estádio onde aconteciam corridas de cavalos, outra paixão romana. Esse circuito tinha mais de 600 metros de comprimento e podia acomodar até 250 mil pessoas. A Roma Antiga se desenvolveu sobre 7 colinas e chegou a ter em seu apogeu mais de 1,5 milhão de habitantes. A maioria deles morava dentro de suas muralhas, que resistindo ao tempo, permanecem imponentes até hoje ao redor do centro histórico. Das colinas originais, a mais importante é a Capitolina, situada ao lado do antigo Fórum Romano. Hoje, chega-se a ela através de uma grande escada, ladeada pelas estátuas dos mitológicos irmãos Castor e Pollux. No topo, a praça projetada por Michelangelo é rodeada por 3 palácios. Aqui estão instalados os Museus Capitolinos, um dos mais importantes da cidade e onde são guardados inestimáveis tesouros artísticos e arqueológicos. Outro lugar que vale a pena ser visitado é este castelo de San Angelo. Ele começou como um mausoléu para Adriano e foi transformado pelo Papa em uma fortaleza. O castelo foi construído em forma circular e acessado por uma rampa espiral e por várias outras escadas e passagens. É uma fortaleza quase inexpugnável e foi usada por muitos papas como refúgio em épocas de guerra e de pestes. Hoje, abriga um museu, cujo maior acervo são os quartos papais. Estes são ricamente adornados por afrescos com motivos cristãos e mitológicos. O castelo tem esse nome por causa dos 12 anjos que guardam a sua entrada e também pela bela estátua do arcanjo Miguel que ornamenta o seu terraço. Do alto de suas muralhas, tem-se uma linda vista de Roma, do rio Tibre e da cidade do Vaticano. Del suo trattato dell'amore di Dio. Não importa a sua religião, todo turista que vem a Roma tem que ver o Papa. E olha ele lá em cima dando a bênção dominical. O Papa é o líder espiritual e político de uma monarquia eletiva chamada Estado da Cidade do Vaticano, um país soberano encravado dentro da cidade de Roma. Foi criado em 1929 e possui seu próprio governo, justiça, economia e exército. Esses homens de uniforme colorido fazem parte da Guarda Suíça. Eles são responsáveis pela segurança pessoal do Papa. O Vaticano é certamente o lugar mais visitado de Roma. Seu principal atrativo é a Basílica de São Pedro, construída no início do século XVI sobre uma antiga igreja construída pelo imperador Constantino. Essa aqui é a Basílica de São Pedro, até hoje a maior igreja do cristianismo. Ela tem 23 mil metros quadrados. A Basílica foi construída sob o local onde se acredita estar o túmulo do apóstolo São Pedro, torturado e morto sobre a colina do Vaticano. O exato lugar é marcado pelo altar-mor, todo em bronze e com quase 30 metros de altura. Nesta magnífica construção, que demorou décadas para ser terminada, trabalharam grandes mestres como Rafael, Michelangelo e Bernini. Essa estátua é a mais importante daqui da Basílica de São Pedro. Chama-se Pietà e foi esculpida por Michelangelo. O ponto alto da visita ao Vaticano, literalmente, é subir na cúpula. Vamos lá? A primeira parte da subida você pode fazer em elevador ou a pé. Agora no final são 300 degraus, não tem jeito de escapar. Chegamos!
A cúpula da Basílica de São Pedro foi idealizada por ninguém menos que Michelangelo e tem 43 metros de altura. Desde seu mirante, que está a 130 metros do chão, tem-se uma visão privilegiada de toda Roma e especialmente dos jardins do Vaticano. Outro lugar imperdível são os museus do Vaticano, que reúnem um dos maiores tesouros artísticos da Terra. Os museus são divididos em várias galerias e são muito concorridos. Na Pinacoteca é possível ver trabalhos de Botticelli, Rafael e Caravaggio. Dentre as várias galerias, há uma dedicada somente às carruagens e carros papais. Outra, às tapeçarias. Uma enorme sala é dedicada somente aos mapas de toda a Itália. E esse espaço enorme é dedicado às esculturas antigas. Todas as salas do museu são ricamente adornadas com pinturas e relevos. O piso é decorado com desenhos em mármore e adornado com brasões de vários papas. Em alguns lugares, encontramos imensos mosaicos romanos de inestimável beleza e valor. Os aposentos papais são também parte dos museus. Muitos deles foram decorados com maestria por grandes mestres italianos, como por exemplo, os quartos do Papa Júlio II, decorados por Rafael. O ponto mais visitado dos museus do Vaticano é a Capela Sistina. Lindo, né? Lá em cima é tudo Michelangelo. A Capela Sistina é um dos lugares mais procurados pelos turistas e é parte integrante dos museus do Vaticano. Foi construída pelo Papa Sisto IV e reúne o maior conjunto de obras de grandes mestres renascentistas que se tem notícia. Os afrescos laterais retratam paisagens da vida de Jesus e de vários profetas bíblicos. O teto retrata as cenas do dilúvio e da criação. Outro lugar que pertence ao Vaticano está às margens das vias que saíam de Roma em direção às fronteiras do Império. São essas enormes tumbas coletivas, conhecidas como catacumbas. Nos primeiros anos do cristianismo, era proibido enterrar os mortos dentro de Roma. Então os cristãos criaram cemitérios como esse aqui, as catacumbas de Domitila. Aqui foram enterradas mais de 150 mil pessoas. Já foram descobertas mais de 40 catacumbas ao redor de Roma. As mais conhecidas são as de São Calixto, São Sebastião e essa aqui, a de Domitila, famosa por ter uma igreja em seu interior. Os túneis se estendem por dezenas de quilômetros, a vários níveis abaixo do solo. Neles, pode-se ver milhares de gavetas funerárias e pinturas religiosas que se conservaram protegidas pela escuridão. Essas catacumbas são espetaculares. Olha onde eles enterravam as pessoas. E aí, gostaram de conhecer Roma? Que linda cidade, hein? É uma cidade incrível, viu? Uma cidade grande, cheia de monumentos, como você falou, completa, com uma gastronomia fantástica. E muita gente que vai para Roma e acaba ficando 1, 2 dias só, o que é uma pena. É uma cidade para você ficar 5, 6 dias, uma semana inteira, porque tem que se conhecer. É verdade, além de Roma, vocês viram que tem um outro país para você conhecer, tem o Vaticano. E vocês deram a sorte ainda de ver o líder da Igreja Católica? É, o Papa estava lá dando o seu sermão dominical e nós aproveitamos e fomos dar. Afinal, o ditado diz, né? Você vai para Roma, tem que ver o Papa. É verdade. Que bacana. Bom, e olha, o nosso programa vai continuar falando de Itália. No próximo bloco tem Você Sabia e Checklist, que vai dar algumas dicas sobre como você pode conhecer Roma com mais eficácia e sem perder dinheiro. Então não saia daí, porque o intervalo é rapidinho. Qual é a melhor maneira de estar conhecendo a capital italiana? A pé, transporte público, a gente aluga um carro? Como é que é? Quando é que os italianos vieram para o Brasil e por quê?
Estamos de volta com Viaje Comigo aqui na tela da TV Novo Tempo, hoje viajando pela Itália. E se você quiser nos acompanhar em viagens como essa, para a Itália e para outros destinos, você pode fazer parte dos grupos Viaje Comigo. São pessoas que nos acompanham em nossas gravações e vão viajar junto conosco. Para saber mais, saber as datas e os destinos, basta entrar no site do Viaje Comigo, www.viagecomigo.tour.br. Bom, vamos continuar falando de Itália, esse país maravilhoso. E agora, no checklist, nós vamos conversar com a Kátia Valvezan, uma especialista em Europa da Gold Trip, que vai nos dar todas as dicas de como nós vamos conhecer a capital Roma de um jeito rápido, eficaz e sem desperdiçar dinheiro. Confira aí. Fundada há mais de 2000 anos e antiga capital do Império Romano, Roma continua sendo uma cidade especial. Sua história, sua gastronomia, sua cultura continua atraindo milhares de turistas todos os anos. Para a gente receber algumas dicas de como a gente pode conhecer a capital italiana melhor, o checklist de hoje veio conversar com a especialista em Europa da Gold Trip Consultoria e Viagens, Kátia Valvezan. Kátia, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui de novo. É sempre um prazer, Eric. A gente está falando de Roma. Qual é a melhor maneira de estar conhecendo a capital italiana? A pé, transporte público, a gente aluga um carro? Como é que é? Olha, lá em Roma, o ideal é você andar bastante a pé. Dá para conhecer as principais atrações, as ruas são estreitinhas, são assimétricas, não é um lugar ideal para você alugar um carro. Tá? Se você quiser fazer um outro passeio indo a Florença, Veneza, você até pode alugar um carro ou então usar o trem, mas para Roma o ideal é o transporte público, metrô, trem e também andar bastante a pé. Então vale a pena caminhar. Vale a pena caminhar, ainda queima as calorias. Tá certo. Bom, falando em queimar calorias, vamos falar um pouquinho agora como a gente ganha elas. Quando a gente pensa em Europa, a gente pensa em euro, coisa cara. Como é que a gente pode comer em Roma economizando? Você vai conseguir comer e muito bem em Roma economizando. Em todos os lugares você tem lanchonetes, tem tavernas, tem restaurantes, lanchonetes e os preços são muito bons e a comida é muito boa. O italiano em geral é muito exigente, então pode acreditar que as comidas são baratas e são gostosas. Quando fala de Roma a gente está falando de Coliseu, do Panteão, do Fórum Romano, são monumentos que são conhecidos por muitos e todo mundo quer ir visitar. Como é que a gente pode evitar fila nesses lugares? Bom, é uma boa pergunta. Você pode evitar filas comprando o ingresso de entrada rápida, tá? Esse é um ingresso especial, você precisa comprar com antecedência e vai evitar as filas que nos momentos de temporada são muito grandes. Entendi. Tá? E quanto tempo a gente precisa para estar conhecendo bem Roma? 5 a 6 dias é um tempo ideal para você conhecer Roma. Tudo isso? Pois é. Só os museus do Vaticano são um conjunto, na verdade, de museus que você vai usar um dia para conhecer o Vaticano, os museus, de forma interessante, para você poder parar e realmente ir atrás dos seus interesses, né? Não só para dizer que conheceu. Bom, Kátia, muito obrigado pelas dicas, tenho certeza que o pessoal de casa anotou todas. E quem quiser mais dicas, procurar uma viagem com a Gold Trip, como é que faz? Bom, pode entrar no nosso site www.goldtrip.com.br e pode ligar para nós no 11 4411 8254. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Imagina. E para você de casa que está pensando em conhecer Roma na Itália, não se esqueça antes de pegar todas as dicas no nosso checklist. O Brasil sempre recebeu todas as nacionalidades de braços abertos, mas um povo que pode ser considerado um dos que mais migrou para o nosso país foi o italiano. Para a gente aprender um pouco mais sobre essa história, nós viemos até o Museu da Imigração aqui em São Paulo para entender um pouco mais de como tudo isso aconteceu.
Bom, no bloco anterior vocês conferiram as belezas que existem na Itália. Roma, aquelas ruas maravilhosas, cheias de história para contar. E a Itália tem uma história muito misturada com a do Brasil. A gente recebeu muitos imigrantes italianos que ajudaram na construção do nosso país. E hoje a gente veio até o Museu da Imigração para conversar com a diretora executiva, a Marília Bonas, que vai explicar um pouquinho para a gente da história da imigração. Marília, quando é que os italianos vieram para o Brasil e por quê? Eles vieram no fim do século XIX, principalmente, a maior parte no fim do século XIX, primeiras décadas do século XX, em função de uma crise na Europa, uma fome na Europa. A gente tem uma ideia da Europa como um continente muito rico, mas isso não aconteceu desde sempre. Então, vem em grande modelo, principalmente por um estímulo, no caso de São Paulo, do governo de São Paulo, para substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra branca, de preferência europeia. Entendi. E para que regiões eles vieram? No caso do Brasil, vieram para o estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Mas também foram para outras regiões do Brasil. E por que eles escolheram essas regiões específicas? Tem uma vinculação sempre dessa imigração com a mão de obra, com uma coisa de trabalho no campo. Em especial no caso de São Paulo era o café, e também no Paraná, e também depois em Minas Gerais. Então você tem essa ligação com essa tradição agrícola, né? Uma parte da Itália, ainda que boa parte desses imigrantes não fossem especificamente agricultores, eles vieram em função desse tipo de trabalho. E o que eles trouxeram aqui para o Brasil que a gente sofreu influência e usa hoje no nosso dia a dia? A gente tem grandes contribuições da imigração italiana, enfim, eu acho que a questão dos ofícios mesmo, marcenaria, gessaria, a questão da construção, isso é uma grande tradição, sapataria, alfaiataria, toda uma estrutura urbana que o Brasil ainda não tinha e que a Itália trouxe uma expertise europeia. Mas eu acho que a marca principal e que a gente quer mais comum é a questão da gastronomia. Enfim, acho que todo mundo conhece macarrão, pizza. Não tem como a gente não falar da Itália sem falar da comida italiana. Mas existe alguma diferença da massa que eles utilizam lá para a massa que a gente utiliza hoje no Brasil? Eu acho que mesmo na Itália é muito rico e muito detalhado essa questão da gastronomia. Essa questão das massas, por exemplo, eles são muito exigentes com o tipo de massa, o tipo de molho. E aqui no Brasil a gente se adapta mais, usa mais molho para qualquer tipo de massa. E até adaptações boas, como a questão da ravioli de abóbora com carne seca, é uma boa adaptação brasileira de uma tradição italiana. Mas eu acho que tem a coisa do trigo, aqui o trigo é diferente do trigo duro de lá, e aí você tem a maneira como se come. A gente come muito frango com macarrão, isso é uma coisa que para um italiano não rola, quer dizer, ou o macarrão... primeiro o macarrão, depois o frango, mas nunca no mesmo prato. Entendi. Bom, muito obrigado por você ter recebido a gente aqui. O pessoal que não conhece o Museu da Imigração, como é que pode fazer? Bom, o Museu da Imigração funciona de terça a domingo, de terça a sábado das 9 às 17, de domingo das 10 às 17. O ingresso custa R$6, a gente tem meia entrada e isenções. Todo sábado é gratuito, fica na Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca, perto do metrô Bresser, aqui em São Paulo. Tá certo. Muito obrigado. E para você que está aí em casa e quer conhecer mais essa história que veio de fora do Brasil e ajudou a tornar esse país multicultural que a gente tem hoje, você pode vir até o Museu da Imigração para conhecer um pedacinho de toda essa história. Então, viram como a imigração italiana influenciou os nossos costumes? Nossa gastronomia, nosso jeito de falar, até os nossos gestos, né? Italiano gosta de falar com a mão, assim, ó. Bom, mas eles realmente é um povo de cultura muito forte, que vieram para o Brasil em peso e espalharam a cultura por todo o país, né? O que é um domingo brasileiro sem uma macaronada? Nosso programa, por melhor que esteja, está chegando ao fim. Mas não vamos parar de falar de Roma, né? Não, finito não. Não dá para conhecer Roma em um dia, não dá para conhecer em um programa. É verdade. Então no próximo programa nós vamos continuar falando dessa cidade, mostrando alguns lugares bem interessantes. Confira o que vem por aí. Roma é uma cidade única e repleta de curiosidades. Por exemplo, você já imaginou encontrar uma pirâmide no coração da Itália? E aí, prontos para continuar viajando pela capital italiana? Então anote os nossos horários, chame sua família, porque na semana que vem tem mais Viaje Comigo! Saindo do metrô na estação Coliseu, adivinha o que a gente encontra? O Coliseu, não podia ser diferente. www.viagecomigo.tour.br e procure o ícone Viagem com o grupo Viaje Comigo. Tava tão bom, pai! Bom. Então...
Você gostou? Gostou? Tá falando que gostou do vídeo de hoje, não gostou? Então, primeira coisa, deixa o seu like. Segunda coisa, inscreva-se no nosso canal. Terceira coisa, conheça um pacote da Gold Trip. É clicar aqui do lado, é facinho também. E para continuar assistindo outros vídeos, é muito simples, é só você clicar aqui embaixo.